versículo ao versículo de número 15. Eu vou pedir a você que preste muita atenção em tudo que vai ser falado esta noite. Não perca a oportunidade de meditar, de aprender da palavra, como foi louvado, como foi ministrado pela nossa amada irmã aqui enquanto estava louvando. Seria muito trágico nós perdermos esse momento maravilhoso de estarmos reunidos para estudarmos a palavra juntos. Muitos aqui chegaram cansados do trabalho, foi uma luta para chegar aqui, e não perca essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui. Então, se lance nas orações, quando for orar, ora de todo o coração, quando for cantar, cante com a tua alma, e quando for estudar a palavra, preste atenção, não converse, não ande, não se distraia. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Glória a Deus. Essa leitura é autodidata e já dá aquela emoção no nosso coração em ver esse cenário, imaginar como foi esse cenário. Mas o interessante, de imediato, que nós vemos nessa mensagem que nós lemos, do encontro, do primeiro encontro de
de Moisés com Deus, da grande revelação de Deus a Moisés, no Monte Horebe, é que ele se revela como o Deus, sendo o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Só que neste momento, Abraão, Isaque e Jacó já tinham falecido há muito tempo, mas ele disse: eu sou o Deus de Abraão, no presente, como se eles ainda estivessem vivos. Por quê? Porque para Deus, vivos e mortos são a mesma coisa. Ninguém morre de verdade. Para Deus, apenas atravessamos uma pequena dimensão. Isso é motivo de alegria, de nós regozijarmos em Deus, porque graças a também esta revelação que Deus deu a Moisés, hoje somos ressuscitados na glória de Deus. Nós temos a fé e a certeza de que quando nós partirmos, apenas largaremos esse veículo, que é nosso corpo, e nos encontraremos com o Senhor. Quantos estão compreendendo? Digam amém. Vamos para o nosso slide. Raízes do Pentateuco. Aula 1, nós vamos tratar de Gênesis e Êxodo, o começo e a libertação. Isso também faz parte, essa palavra, o começo e a libertação, faz parte da etimologia das duas palavras. Gênesis é o princípio, o começo, e Êxodo, a saída, a libertação do povo de Israel. Pode passar. O objetivo da aula é apresentar os dois primeiros livros do Pentateuco, Gênesis e Êxodo, revelando seus autores, contexto histórico, data e propósito, além de explorar o conteúdo expositivo. Essa aula visa não apenas informar, mas despertar fascínio pela origem do povo de Deus e pela narrativa da redenção. Pode passar, querido. Gênesis 1, o começo de tudo. Quem foi o autor do livro de Gênesis? Nós consideramos o autor Moisés, líder, profeta e legislador de Israel. Local provavelmente escrito no deserto durante a jornada entre o Egito e o Monte Sinai. Data entre 1446 e 406 a.C., durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Quando você olha 1446 a.C., nós temos como ponto de referência o calendário judaico. Esse aqui, o ponto de convergência, é o calendário judaico. Por quê? Porque o calendário que hoje nós seguimos é o calendário gregoriano. E é um pouquinho diferente do deles, por quê? Porque o calendário judaico, ele tem a lua e o sol como referência. Através da lua, da estação da lua, da mudança da lua, eles marcam os seus meses. E através da mudança e estações solares, eles marcam o seu ano. Nosso calendário gregoriano, ele é completamente 100% solar. E também recebeu algumas modificações durante os anos e o tempo. Por exemplo, foi acrescentado alguns meses que, no 3º século antes de Cristo, na época de Júlio César, não existia. Por exemplo, hoje, dezembro... Com licença, queridos. Que faz menção ao número 10, é o nosso 12º mês do ano. E novembro, que faz menção ao número 9, é o nosso 9º mês do ano. Por que isso? Porque quando Roma estava no poder, houve uns líderes, os imperadores muito déspotas, presunçosos, jactanciosos, que se achavam deuses. E eles decidiram colocar no calendário o mês deles. E aí Júlio César colocou o mês de julho e César Augusto colocou o mês de agosto. Então, houve também essa diferença de tempo, o que nos deixa um pouco perdidos no que diz respeito a datarmos fielmente uma data bíblica. Mas aqui o ponto de referência é o calendário judaico, que em outubro eles vão estar virando o ano
em outubro desse ano, né, vai estar virando para 5.877 anos de idade, porque eles têm como referência a criação do mundo. Quantos estão compreendendo, digam amém. É um pouquinho complexo, mas aos pouquinhos, é osmose mesmo, aos pouquinhos a gente vai conseguindo pegar. O propósito de Gênesis é revelar a origem do universo, da humanidade, do pecado e do plano redentor de Deus. Gênesis nos mostra que nada do que existe está fora do controle do Criador. E aí coloquei as referências, né? Êxodo 17, 14 a 24, a cronologia que também está em 1 Reis 6, 1, e Êxodo 12 e Gálatas 3, 17, que faz menção, e o propósito do livro. Pode passar, querido. O segundo livro que nós vamos estudar é o Êxodo, que é a libertação e a aliança. O autor também é Moisés, testemunha ocular da libertação do Egito, local de escrita o deserto do Sinai, após a saída do Egito, datado cerca de 1446 anos antes de Cristo, pouco após o Êxodo, né? Pouco tempo após a saída. O propósito do Êxodo, do livro do Êxodo, é narrar o poderoso ato de libertação de Israel da escravidão e a revelação da aliança de Deus com o seu povo. Êxodo é o livro do nascimento da nação de Israel e da revelação do caráter santo de Deus. Vocês já se perguntaram por que a Bíblia começa com a criação e a libertação e por que o Pentateuco abre com Gênesis e Êxodo? Talvez ninguém tenha feito essa pergunta, mas o interessante é que é a revelação de Deus não só para o povo de Israel, mas é a primeira revelação de Deus para nós, porque até Moisés, até o momento de Moisés, tudo que os judeus tinham acerca de informações de Deus era dado de forma oral, passado de pai para filho, oralmente. Tudo que Abraão, Isaac e Jacó passaram, tiveram como história de vida, isso era passado de pai para filho entre eles, entre os judeus. E até hoje há essa cultura de falar histórias oralmente da família, da onde veio, quem foi o seu patriarca. Isso eles guardam até hoje afinco, essa cultura. E Moisés foi o homem que Deus levantou, primeiro, com mão forte para libertar o povo que estava cativo na mão do Egito e para lhe dar a missão de escrever a sua palavra para o seu povo, para deixar de forma simplificada qual a vontade de Deus para o povo. E o que estava acontecendo com a humanidade, o que aconteceu com a humanidade, qual é o verdadeiro o pensamento de Deus em criar o homem, qual era o objetivo de Deus em criar o homem. Pode passar, querido. A conclusão da aula vai falar sobre os fundamentos da fé, que Gênesis e Êxodo não são apenas livros antigos, mas são fundações eternas da fé, que Deus é o Criador. Eles mostram que Deus é o Criador cheio de propósito e um libertador cheio de compaixão. O plano divino, que o seu plano desde o início é formar um povo para si, redimido e guiado por sua presença. E o mais importante, deixar explícito que o homem, ele foi criado com um propósito absoluto e se perdeu no meio do caminho. Tudo isso nós vamos ver. Pode passar, querido. Os versículos chaves, Gênesis 1:1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 12, de 2 a 3. De ti farei uma grande nação, é a promessa de Deus para Israel, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa de Deus a Abraão e os seus descendentes. Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E Êxodo 20, de 1 a 3. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Pode passar. O contexto histórico de Gênesis fala sobre os impérios dominantes, e o mundo antigo era dominado por impérios como o Egito. Israel como família, Israel é uma família numerosa vinda de Canaã, torna-se escrava por séculos, e a missão de registro, que recebe a missão de registrar a história das origens por um povo recém-liberto, a fim de dar-lhes uma identidade e direção, e a formação de Moisés, formado entre os nobres egípcios e depois conduzido ao deserto por Deus. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, salvo, segundo os historiadores, os dois últimos capítulos de Levítico, que vai logo iniciar fazendo menção à sua morte, à sua partida, existiam outros livros. Quando eu era novinho, eu sempre achei que a Bíblia fosse o primeiro livro escrito, mas não, existiam outros livros. Moisés também teve acesso a alguns livros da biblioteca dos egípcios, e, segundo a história, o primeiro livro cuneiforme que foi escrito pelo povo antes dos egípcios. E eu vou lembrar, me falhou a memória o nome que os especialistas deram a esse povo, mas a Bíblia, ela tem algo de muito peculiar, porque ela é a inerrante palavra de Deus e, historicamente, ela se tornou, durante os anos, durante a história, completamente infalível, irrevogável e historicamente impossível de você relativizá-la. Porque a Bíblia, ela é a palavra, é Deus encarnado. Porque ela vem fazer menção do verbo encarnado de Deus, que é o Cristo. Tudo que nós vamos ver em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é apenas uma sombra do que seria a revelação manifesta da palavra, que é o Cristo de Deus, o Jesus Cristo homem. Quando eu falo Cristo de Deus como revelação, eu estou falando do Deus eterno, antes mesmo da manifestação do Cristo homem. Porque muitos não sabem diferenciar Jesus Cristo do Cristo de Deus. O Cristo de Deus é aquele que João disse que existia antes da fundação do mundo. Ele é o Verbo. E ele se fez carne e habitou entre nós, antes da manifestação do Cristo histórico. Com um objetivo muito singular, não só para restaurar um povo e libertá-lo da opressão, mas salvar toda a humanidade da perdição do pecado. Pode passar, querido. A estrutura e conteúdo de Gênesis, primeiro ele fala sobre a criação, Gênesis capítulo de 1 a 2, o universo é formado pela palavra de Deus, a criação é boa, ordenada e intencional. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, do Criador. Quando a Escritura fala sobre o homem ser a imagem e a semelhança de Deus, a palavra homem ali no original é Adão. Porque Adão, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O homem Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tinha poder absoluto de governança sobre a terra, tinha sabedoria quase infinita. Você veja a quantidade de animais que existe no planeta. Quem botou o nome em cada um deles foi quem? Foi Adão. Só que quando o texto hebraico fala sobre homem, Deus criou o homem, façamos o homem
a nossa imagem e semelhança, está falando especificamente de Adão, a imagem e semelhança de Deus. E a palavra Adão vem da palavra vermelho, Adão avermelhado, ou barro. E homem vem da palavra olhando para cima, ou aquele que busca algo do alto. E essa é a etimologia da palavra. Gênesis 3:10 diz que o homem, após a queda e ter sido desligado da presença de Deus, ele ouve a voz de Deus, foge e tem medo. Isso está em Gênesis 3:10. Todos já conhecem essa palavra. E o que aconteceu? O espírito do homem, ele era interligado com o Espírito de Deus. Deus sempre falou com Adão, o homem, em seu espírito. Ele se comunicava diretamente com Deus. Só que após a queda, Adão deixa esse elo que ele tinha com Deus, é quebrado, e Adão deixa de ouvir a voz de Deus no seu interior. E Deus se manifesta em Gênesis 3:10 no jardim, chamando Adão pelo nome. E diz o texto que a voz do Senhor ecoou no jardim à tarde, a cair da tarde. Adão teve medo ao ouvir a voz do Senhor e se escondeu, pois estava nu. Ou seja, todo esse cenário desse acontecimento nos aponta que Adão, até aquele momento, não tinha escutado a voz de Deus audivelmente. Deus falava no espírito de Adão, como hoje fala conosco. Mas quando ele ouve a voz de Deus, ele tem medo e se esconde, e por conhecer o bem e o mal, ele acaba se escondendo, usando folhas para se ocultar. Tudo foi criado com propósito, ordem e beleza. O ser humano, Adão, é criado à imagem e semelhança de Deus. Aqui entendemos que a vida tem valor e o propósito de Deus é eterno, é perfeito, é absoluto. Todo homem que nasceu depois de Adão, depois da queda, é a imagem e a semelhança de Adão. Querem ver? Abra, por gentileza, se possível, no telão, Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 3. Nós estamos falando sobre a queda. Gênesis 5, 3. Quantos estão compreendendo? Digam amém. Gênesis 5:3 diz assim: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, conforme a sua, e chamou o seu nome Sete. Ou seja, todo homem que nasceu depois do pecado, ele é a imagem e semelhança de quem? De Adão. Só que aconteceu um milagre. Há 2000 anos atrás, o Verbo de Deus se manifestou e em Cristo fomos transformados novamente à semelhança de Deus, com um novo caráter e uma nova vida. Isso está em 2 Coríntios 3:18 e em Efésios 4:24. Antes de nós prosseguirmos, eu só quero ler com vocês. Abra, por gentileza, 2 Coríntios 3:18. Porque essa certeza tem que parar no coração, tem que pairar no coração de todo cristão. 2 Coríntios 3:18 diz assim: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Só Jesus
conseguiu restaurar a imagem e a semelhança de Deus no homem, no ser humano. Abra agora, por gentileza, Efésios 4:24, para nós prosseguirmos. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Só há possibilidade de ser imagem e semelhança de Deus se nós formos santos, se nós formos perfeitos. Nós não somos santos, nós não somos perfeitos. João disse que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso, e nele não habita a verdade. Porque eu não peco porque eu sou um pecador. Eu não sou pecador porque eu peco porque eu sou um pecador. Olha como é diferente a palavra. Eu não sou um pecador simplesmente porque eu peco porque eu sou um pecador, faz parte da natureza humana. O pecado está no nosso DNA, está em nós. Mas em Cristo nós somos transformados porque só Ele é capaz de criar em nós um constrangimento para o bem. Só Ele muda o nosso paladar e nos faz sentir nojo do erro. Então é impossível a pessoa dizer que é de Cristo e continuar no erro. É impossível a pessoa dizer, eu fui transformado por Jesus e abraçar o pecado, a injustiça, o mal, a perversidade, tudo aquilo que é antitético à presença santa de Deus. É impossível, porque duas águas não correm no mesmo rio. Não correm. Então, hoje, nós vivemos um momento muito complexo no movimento cristão. Porque eu digo cristão? Há uma diferença muito grande entre cristianismo e evangelho. Cristianismo é um movimento histórico, deve ser respeitado por isso. Tem vários movimentos que se dizem cristãos, mas o evangelho ele é eterno, ele é imutável. É o evangelho que transforma as pessoas. É o evangelho que nos impulsiona a sermos parecidos com Jesus e chegarmos à estatura de varões perfeitos, restaurados à imagem e à semelhança de Deus. Só que o meio cristão, hoje, nós vemos na mídia, na televisão e aonde você for, que ele está subdividido. E o inferno, ele tem enganado tanto as pessoas, tem ocultado o entendimento das pessoas de tal forma que hoje você vê igreja de tudo que é tipo, placa de tudo que é tipo, dizendo que é de Cristo, que é de Deus, pessoas quase 24 horas se dobrando diante de um Deus, que o apóstolo Paulo chama de o anticristo, o antimessias, que não é Jesus, porque como eu falei na última aula que nós demos aqui na Escola Bíblica Dominical, Jesus não é uma conjunção de letras, ele é uma pessoa. E para você conhecer Jesus, você tem que conhecer a simplicidade do Evangelho. Não é dizer, eu sou de Deus, a partir de agora eu levanto uma bandeira. Mas nós, como igreja, temos a responsabilidade de pregarmos o verdadeiro Evangelho e lutarmos pela verdade das Escrituras. Porque enquanto a igreja se ocultar, o mal vai ganhar mais voz. Ou seja, se eu não lutar contra o engano, eu sou o cúmplice dele. Se eu não abrir a minha boca e dizer que não existe pastor homossexual nem igreja de travesti, elas vão continuar ganhando voz em nosso meio e ganhando pessoas e levando pessoas à ruína. Porque nós estamos calados. Mas estamos calados por quê? Por covardia? Não. Porque muitas pessoas estão deixando de fazer o que todos nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra de Deus, a sua Escritura. Muitas pessoas deixaram de sentir sede e fome da palavra, e isso é um perigo. Isso é um perigo, por quê?
Porque sem profecia, o povo se corrompe. E não é profecia de decantos, de plácios de ouro, não. Sem a escritura, a verdade da palavra, como está em Hebreus, como está escrito em Hebreus, aos nossos antepassados, lá em Hebreus 1, hein? Aos nossos antepassados, o Senhor se revelava através da boca dos seus profetas, mas hoje, nos últimos dias, ele se revela através do seu Filho, Jesus Cristo. Então eu tenho que conhecer mais de Jesus, eu tenho que ler acerca de Jesus, eu tenho que ter interesse em ser igual a Ele, eu tenho que ter interesse em pavimentar a minha vida e a minha existência nos ensinamentos dEle. E eu tenho que ver Jesus em toda a sua escritura, em toda a sua plenitude. Quantos estão compreendendo? Digam amém. Vamos continuar. A queda, Gênesis 3 fala sobre a queda, o pecado entra no mundo e rompe a harmonia entre Deus e o homem. Mas já aqui Deus promete redenção, Gênesis 3,15, Deus fala que a semente da mulher esmagaria a cabeça de quem? Da serpente. Ali já estava falando que o Cristo de Deus viria restaurar a imagem e a semelhança de Deus que estava perdida por causa do pecado. Juízo e graça em Gênesis de 6 a 9, o dilúvio mostra a seriedade do pecado, mas a arca representa a salvação pela graça. E de Gênesis 12 a 50, a escolha de Abraão marca o início da aliança, suas promessas, e estendem a Isaac, Jacó e José. Mesmo em meio a traições e sofrimentos, Deus conduz sua história redentora. Deus nunca foi pego de surpresa. Vocês acham que Deus foi pego de surpresa? Quando Deus, segundo o relato escriturístico, quando Deus fala para Adão e para a sua companheira Eva, que eles poderiam se saciar de todos os frutos do jardim, menos o fruto da árvore que estava no meio do jardim, que era o quê? A maçã? Não, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem foi lá e comeu, vocês acham que Deus foi surpreendido? De maneira alguma. Ele sabia o que aconteceria com o homem se comesse. Aí você para e pergunta, mas pastor, Deus sabia que o homem iria comer? Na sua infinita sabedoria, sim, mas ele sabia também que o homem poderia escolher não ter comido. Como funciona isso? Na minha cabeça, há muitos anos atrás, foi muito complicado entender a Trindade. E depois, quando comecei a estudar sobre os atributos de Deus, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, causou mais confusão ainda. Porque onipresença não significa estar presente em todos os lugares. Significa em sua totalidade que Deus está em todos os lugares e não existe lugar onde Ele não esteja. Não é que Ele pode estar, não existe lugar onde Ele não esteja, porque Ele habita qualquer lugar. Principalmente aonde aquilo que supostamente nós achamos que não existe existência. Ele habita. Deus é onisciente. Significa que Deus sabe todas as coisas? Não. Deus sabe todas as coisas e não existe nada que esteja oculto ao seu olhar. Ele sabe de todas as coisas e não há nada que ele não saiba. Aí, mas para você entender essa questão de Deus saber todas as coisas, você tem que estudar essa palavra e tentar olhar na visão de um judeu que leu o seu original. O que eles querem dizer com nada está oculto ou está patente ao olhar de Deus? O que eles estão querendo dizer com isso? Que Deus vê todas as coisas?
Olhe para cá e preste atenção no que eu vou dizer para não cometer nenhuma confusão na sua cabeça e não ter nenhuma incidência de interpretação. Eu vou dar apenas um exemplo. Eu vou dar o quê? Um exemplo. Então, é um exemplo básico, muito subjetivo, mas é apenas para nós entendermos mais ou menos o que o povo de Deus tentou nos explicar acerca de Deus saber todas as coisas e nos conhecer. Imagine um Deus que habita acima do tempo e do espaço. Para ele chama Abraão, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Chamou como se eles estivessem vivos agora, mas já tinha se passado mais de 1000 anos da morte desses homens. Porque para ele, vivos e mortos são a mesma coisa. Ele habita acima do espaço-tempo, que é onde nós habitamos. Como ele vê a minha vida? Quando ele olha para mim, nada está oculto aos seus olhos. Então, se Deus olha para mim, isso é um exemplo, tá bom? É só para nós tentarmos entender na nossa dificuldade de entender, né? Na nossa impossibilidade de entender. Quando Deus olha para o pastor Evaldo Pimenta, ele está vendo o dia do meu nascimento. Eu aqui agora com vocês. E o dia da minha morte, sim ou não? E para ele, como ele não habita o espaço-tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo ele consegue ver qualquer decisão do pastor Evaldo Pimenta elevada ao infinito, se eu decidir, porque ele me deu esse livre-arbítrio. Então é como se ele visse uma versão minha. Eu não estou falando de multi-universos ou multiversos, eu estou falando sobre uma interpretação dos judeus acerca do que é a sabedoria de Deus quando está referindo ao homem, quando nós entendemos o olhar de Deus para com o homem. É como se Deus conseguisse enxergar uma versão sua, advogado, promotor, desembargador, motorista de ônibus, e etc, e etc, e etc. Casado com Francisca, Bernardo, Juninho. Ele sabe o final de todas as nossas decisões, qualquer uma que nós possamos tentar decidir, tomar, ele sabe. E aí o que ele faz? Ele nos orienta. Ele diz assim, olha, Evaldo, está vendo aquele fruto ali? Se tu comeres, certamente morrerás. Mas se não comeres, viverás para sempre. É assim ou não é? É isso que a Escritura nos aponta. Eu só estou repetindo o que está escrito e vocês sempre leem a mesma coisa. Só que passa despercebido porque nós não olhamos com esse olhar de examinador como estamos fazendo hoje, examinando as Escrituras. Então não existe possibilidade de Deus não saber alguma coisa. Ele sabia o que aconteceria com o homem com a sua queda, mas também sabia o que poderia acontecer se o homem decidisse não pecar. Aí você fala, e a predestinação fatalista? E a predestinação? Muitos pegam Romanos 8, 29. Bota por gentileza Romanos 8, 29. Eu estou no Antigo Testamento, mas eu tenho que falar sobre isso, porque só assim para compreendermos o que a palavra em Gênesis quer nos mostrar. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de quem? Seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando o homem peca, quando o homem sai da presença, o homem Adão, rompe o seu vínculo espiritual com Deus, rapidamente, Deus ele coloca o seu plano de dizer que o seu Messias, o seu Machia viria para restaurar a semelhança do homem e a imagem do homem com Deus. E aí vemos Romanos 8,
o apóstolo Paulo dizendo toda essa discursiva para os romanos acerca do que Jesus é capaz de fazer na vida de um homem, transformá-lo à imagem e à semelhança de Deus e restaurá-lo como filho de Deus. Porque no pecado ninguém é filho. Tem muita gente que bate no peito e diz, eu sou filho de Deus. Quantos já ouviram alguém falar isso? Eu sou filho de Deus. Não, não é. Porque a Escritura diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de quem? Da glória de Deus. Mas em Cristo somos reconciliados com Ele. E a glória de Deus, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Teu Filho. Aí muita gente se apega a essa palavra e diz assim, se Ele predestinou, o que é predestinar? É já saber o futuro e dar-lhe um destino. É o predestino. Então tem muita gente que é predestinado à perdição e outros à salvação. Então eu não tenho que fazer nada, uma vez salvo, salvo para sempre. Se Deus me escolheu para a salvação, eu estou salvo, mas se Ele me escolheu para a perdição, eu estou perdido. Quantos já escutaram isso? Isso é o famoso equívoco do texto. Porque quando o texto fala sobre predestinação, Ele nos predestinou para serem conforme o Seu Filho, Ele está voltando à imagem e à semelhança dEle, que estava em Adão antes do pecado. O que é ser predestinado? É ser criado para alguma coisa. Por exemplo, este óculos aqui que eu estou usando para leitura, ele foi predestinado para ir no rosto, sim ou não? Porque ele foi projetado para isso. Esse óculos ele não foi projetado para falar como um microfone. O microfone foi predestinado, foi projetado para você falar nele. Como este púlpito também foi idealizado e projetado, predestinado para ser usado para colocarmos a Bíblia e qualquer outra coisa. Então, quando a Escritura diz que fomos predestinados a sermos conforme o Seu Filho, está dizendo que a predestinação do homem sempre foi ser salvo imagem e a semelhança de Deus e nunca se perder. Mas decidiu se perder? Por quê? Porque Deus não obriga ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Ele bate. Mas é você que tem que abrir o teu coração, a porta do teu coração. Hoje, quando nós estamos falando sobre esse tempo em que o cristianismo está pervertendo o evangelho, por que perverte o evangelho? Porque a igreja esqueceu da sua missão primordial, que é o quê? Levar as pessoas a Cristo e ajudá-las na transformação segundo a imagem do teu Filho. Então, qual é a missão da igreja? Não é só ganhar almas, é levar pessoas para Jesus. Então, nós às vezes nos preocupamos muito em panfletar, em convidar as pessoas para a igreja, mas esquecemos que a missão é falar de Jesus para as pessoas. Porque só através da mensagem do Evangelho é que o Espírito Santo vai ter liberdade para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Mas como pregarão se não há quem pregue? Como se converterão se não há quem vá? Hoje nós estamos num momento em que estamos rodeados de muita tecnologia, mas o povo não gosta de ler a Bíblia, esqueceu de ler a Bíblia. Tem preguiça de vir a este lugar para aprender, não querem ouvir. Mas se tiver um suposto profeta revelando identidade, CPF, endereço, sobrenome, aí vai lotar, lota de pessoas estarem quase caindo dessa arquibancada. Porque o povo é muito de oba-oba, eles acham que Deus está aqui para servi-los. E vir a um culto já não é para entregar-se a Deus em espírito e a verdade e ouvir a sua palavra para se colocar na posição de ser transformado, de aprender a ser igual a Jesus. É vir para receber vitória, é vir para poder trazer o marido de volta que foi embora, é vir para receber a porta de emprego que está fechada. Saia desse engano. Jesus não promete nada disso a ninguém.
Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Estou falando de mim? Não, estou falando da palavra. É isso que é evangelho. Agora, um evangelho que diz que se você vir, ele vai te transformar em rico, vai mudar a tua existência, não que ele não possa fazer, não que a tua vida não vá mudar, muda sim. Porque com Cristo somos mais que vencedores, Ele nos orienta, Ele muda a nossa mente, deixamos de ser cativos às nossas vontades, mas a prioridade dele não é essa. A prioridade dele é fazer você e eu parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus. Se eu brigava, não brigo mais, se eu roubava, não roubo mais, se eu xingava, não xingo mais, se eu adulterava, não adultero mais. Estão compreendendo? Digo amém. Eu estou falando da missão dessa revelação. Pode passar, querido. Mensagem central de Gênesis, soberania divina. Deus controla toda a história. Amor redentor, mesmo após a queda, Deus não abandona. E a formação do povo de Deus. Deus chama e forma um povo para si. Pode passar. Contexto histórico de Êxodo. 400 anos de escravidão, Israel estava há mais de 400 anos no Egito. Houve 10 pragas divinas, sinais e juízos sobrenaturais contra os egípcios. Deus verdadeiro, Yud-He Vav-He, né? Ou Yahvé, quem conseguir pronunciar, se revela como o Deus verdadeiro. Israel estava crescendo como povo, mas subjugado como escravo. Deus ouve o clamor do povo e levanta Moisés para confrontar Faraó, o rei mais poderoso da terra. Esse confronto entre o Deus de Israel e o Deus do Egito revela que Yahvé é o único Deus verdadeiro. Pode passar, querido. Estrutura e contexto de Êxodo. Êxodo, de 1 a 18, fala sobre a libertação do Egito, da opressão ao milagre do Mar Vermelho. A liderança de Moisés e o poder de Deus se manifestam contra deuses egípcios. Cada praga é um golpe contra uma divindade egípcia. A aliança do Sinai, de Êxodo 19 a 24, né, capítulo, Deus se revela de maneira tremenda no Monte Sinai, entrega os 10 mandamentos e faz aliança com Israel. Um povo livre precisa de leis para viver com Deus e com o próximo. E de 25 a 40, a construção do tabernáculo. O Deus que liberta também deseja habitar entre o seu povo. O tabernáculo é símbolo da presença divina e da adoração centralizada em Deus. Perdão, querido. Se eu não beber água, não consigo falar. Seca tudo. Pois bem, o tabernáculo foi permitido para simbolizar, para ser a casa de Deus entre os homens, mas o plano original de Deus não foi se utilizar do tabernáculo. Isso aconteceu por causa da dureza do coração humano. Quem deixa explícito isso é o diácono Estevão, quando ele começa a pregar para os sumos sacerdotes, e no meio deles, dos sacerdotes fariseus, havia alguns saduceus, e ele começa a falar que Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos humanas. Porque os homens daquela época endeusavam o templo em Jerusalém. Mas se esqueciam que o templo e o tabernáculo eram apenas simbólicos, porque o homem não conseguia viver sem algo sensorialmente tátil para tocar, para adorar. Tem que ter alguma coisa para tocar, tem que sentir o gosto de alguma coisa. O homem sente muito isso. E Moisés recebe essa revelação de Deus após estar no monte orando e recebendo as leis de Deus. Quando ele desce, o povo está fazendo o quê?
adorando o bezerro de ouro, cantando músicas a deuses pagãos e dispostos até queimar os seus filhos em holocausto. E Israel sofreu muito porque durante anos foi incorrendo neste mesmo erro. Tira pelo profeta Isaías, que passou grande parte do seu ministério reprovando a malignidade do povo hebreu que queimava os próprios filhos em adoração ao Deus Refã. Quantos estão compreendendo? Digo amém. Mas foi permitido o tabernáculo para que a presença de Deus estivesse em meio ao seu povo. Pode passar, querido. Mensagem central de Êxodo: escravidão, opressão no Egito, adoração, comunhão com Deus, libertação, poder divino manifesto, aliança, leis para o povo livre. Deus liberta seu povo não apenas para livrá-lo da escravidão, mas para levá-lo a uma vida de adoração, obediência e comunhão com Ele. Pode passar, querido. Aqui tem algumas referências bíblicas. Depois, se possível, eu vou pedir ao pastor Josias para jogar em algum grupo para os irmãos terem acesso aos slides. E em casa você começa a analisar, abra a escritura, anote, se tiver dúvida, vai anotando. Comece a criar essa cultura de analisar profundamente a escritura. Pode passar, querido. Isso é uma linha do tempo de eventos e aí acabou. Foi um resumo bem rapidinho. Eu costumo falar bem rápido mesmo. Quantos entenderam? Digam amém. Espero que essa palavra traga vida para o seu coração e que você possa praticá-la. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela faz bem ao coração, mas você tem que aprender a lê-la e interpretá-la. A Bíblia mal lida faz tanto mal quanto a Bíblia não lida. Não ler a Bíblia faz mal, mas você ler e não interpretar faz mal também. Prova disso, o grande conflito que nós temos no que diz respeito a posicionamento doutrinário no nosso meio chamado cristão. Curve a tua cabeça e abre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite, onde nós tivemos aqui um pequeno momento juntos, um privilégio de te adorarmos, de te engrandecermos e estudarmos um pouquinho a tua palavra, em especial Gênesis e Êxodo. Pai, cobre cada um com teu sangue, dá fome e sede ao teu povo de se aprofundar mais, de conhecer mais a tua palavra. E só o Senhor é capaz de fazer isso, Senhor. Livra-nos de qualquer engano, de qualquer doutrina que seja anti-evangelho, que seja anti-coisa da tua vontade original, que é nos fazer similares, semelhantes ao Senhor. Sê conosco nesta missão. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Quem concorda com essa oração? Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Amém. Cadê o guitarrista? Amém. Você pode se colocar de pé? Estamos terminando. Vamos para casa bem alimentados, hein? Bastante coisa ainda para mastigar, né? Tá vendo? Terça-feira que vem tem mais. Vamos cantar? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és
cante. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha canção e o meu louvor. Você pode cantar mais uma vez? Se o sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o nosso abrigo. Então declare: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor, Vamos declarar: aleluia. 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 Declare. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra e me faz andar, Oh, tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Mais uma vez, só a igreja. Se o mar me submergir, olha o que você está cantando. Me traz à tona, expressando totalmente confiança nele, segurança nele, sobre as águas. Oh, tu és o Deus da minha salvação. Paixão, minha canção e o meu louvor.
Você pode aplaudir o nome do Senhor? Amém.